Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é a indicação para ministro supremo do então ministro da Justiça, Flávio Dino. Para tanto, nós temos aqui a honra de mais uma vez nos estúdios o professor da UFESA, o doutor Hudson Palhano. Então, permaneça conosco com uma pauta muito desafiadora. Vamos falar sobre a questão dos requisitos da indicação e fazer comentários sobre a mesma. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios mais uma vez com o professor Hudson Palhano, ele que é professor da nossa querida UFESA, Departamento de Direito. Professor Hudson, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Muitíssimo obrigado, doutor Nazeu. É sempre uma honra estar aqui com o senhor e com essa audiência abençoada da TV. Professor Hudson, o senhor esteve aqui conosco, acho que em meados desse ano, refletindo sobre a indicação de Zanini, que foi advogado pessoal do presidente Lula como ministro do Supremo. E, mais uma vez, trazemos Vossa Excelência para refletir por mais uma indicação dessa feita, Flávio Dino, que até bem pouco tempo era ministro da Justiça. Uma temática muito desafiadora, tem muitos pontos para nós refletirmos o programa, os blocos inteiros, mas aqui eu quero, no primeiro bloco, parabenizar Vossa Excelência. Nesse ínterim, nesses meses agora de agosto para cá, o senhor foi homenageado na Câmara dos Vereadores como cidadão mossoroense, e eu me sinto ali representado pelos meus ilustres, no caso, vereadores, imputando a Vossa Excelência tão grande honraria. Doutor Nazeu, muitíssimo obrigado. Eu fico imensamente feliz com as suas congratulações tão gentis e digo mesmo que fico honrado, sendo natalense de nascimento, né, ter me tornado de direito mossoroense, né, porque eu já era mossoroense de fato, por morar aqui há 10 anos, né, esse ano fez 10 anos, foi o meu presente de 10 anos, né, de vida em Mossoró, ter recebido dos ilustres vereadores o título de cidadão mossoroense por, por requerimento do vereador, que inclusive é meu colega, professor, ele é professor da nossa irmã UERN, né, professor da UERN, vereador Francisco Carlos, foi quem requereu este título para nós e foi aprovado pelos nobres representantes da municipalidade mossoroense para nossa imensa honra e felicidade. O professor Hudson, ele está há mais de 10 anos na nossa querida UFESA, tem um serviço prestado em diversas cadeiras, inclusive, professor, eu tenho um colega meu, eu não sabia que ele tinha sido seu aluno na UFESA, e ele mesmo sendo um espectro, um pensamento de esquerda, ele confessou que durante suas aulas se sentia maravilhado porque o senhor se atinha ao conteúdo e sem fazer nenhum tipo de proselitismo. Doutor Nazeu, isso é um presente que o senhor me dá, tenho certeza, e eu fico extremamente feliz de receber um feedback desse de um ex-aluno nosso que tem uma posição, digamos, ideológica, política diferente, oposta à nossa, mas que nesse momento lhe deu um testemunho tão bonito. Né? Eu como professor, esse é um presente de Natal que eu recebo, acredito. É um presente de Natal, porque se é um cuidado, um zelo, sabe, assim, que nós temos desde quando começamos a nossa vida de professor no Magistério Superior Jurídico, né, como professor de Direito. Comecei a dar aula lá em Natal, dei aula em várias universidades, tanto públicas quanto privadas, esse é um zelo, um cuidado que a gente sempre teve, né, de nos ater à ementa da nossa disciplina, porque aquele espaço ali da sala de aula, aquele espaço acadêmico, é um espaço de natureza científica. É um espaço para que nós tenhamos um diálogo científico ali entre professor e alunos, né? Entre a turma e o professor que está como regente daquela disciplina. Então, em nosso sentir, não é um espaço que caiba, não proselitismos, né?
propagandas de natureza ideológica ou partidária. Isso é uma concepção que nós temos, né? Há espaços para tanto. Não é que não se deve falar sobre isso, sobre essas questões, deve-se sim, mas em eventos próprios para essa finalidade, em programas de TV, de rádio, no espaço da sala de aula, há que se ter aquele compromisso e aquela serenidade com a ciência que se abraçou e se está ministrando. Eu fico extremamente feliz, lhe agradeço demais. Mando, por favor, um forte abraço para o nosso ex-aluno, por favor. Inclusive, nós falamos aqui a questão dos 10 anos e a própria UERN homenageou o senhor e também outros técnicos e profissionais, professores, com 10 anos de serviço prestado. Eu acho que isso é um reconhecimento ímpar que não acontecia nas outras gestões. Estou errado, professor Uso? Não, o senhor está certíssimo. Foi a primeira vez que ocorreu essa solenidade, né? A entrega desse certificado de 10 anos de trabalho, né? De magistério, no caso dos professores, 10 anos de serviço técnico, no caso dos nossos colegas que são técnicos administrativos. Foi a primeira vez que isso aconteceu na UFERSA, né? A nossa UFERSA, a nossa universidade, que temos assim um apreço, né, tão imensurável, né, digamos assim, nos brindou, nos reconheceu nesses 10 anos de serviço, nessa solenidade. Foi a primeira edição, a primeira de muitas, se Deus quiser, que virão, né, pelos próximos anos. Que venha 20 anos, 20, 30 anos. 30. Perfeito. O senhor, eu folheando o seu Instagram, o senhor representou a universidade em algum evento em Brasília, professor? Sim, eu estive em Brasília representando a universidade, representando a UFES, por designação, né, por portaria da própria reitora da UFES. Estive na solenidade de relançamento da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, né, que é uma frente parlamentar com parlamentares de vários partidos, inclusive partidos de ideologia antagônica, de ideologia oposta, mas que estão ali reunidos através de seus parlamentares em prol do interesse público, o que é belíssimo de se ver, não é? É uma demonstração de civilidade, de tolerância, né? Deputados e senadores que têm ideologia completamente oposta, que estão em partidos políticos adversários, mas estão reunidos na Frente Parlamentar Mista do Semiárido, né? Por quê? Porque qual é o escopo, qual é o objetivo dessa frente parlamentar? Desenvolver o semiárido nordestino, que pega inclusive também a parte do norte de Minas, desenvolver, trazer recursos para desenvolvimento, inovação tecnológica, aperfeiçoamento científico, geração, portanto, de riqueza no semiárido. É algo assim realmente louvável, uma iniciativa louvável do Congresso Nacional, através do deputado federal General Girão, que é o presidente dessa frente parlamentar mista, né? E nós estivemos representando a UFESA lá, ficamos muito felizes, até fomos designados para sermos coordenadores dessa frente aqui na região, né? Em busca de trazer recursos, até mesmo de parlamentares de outros estados, que não estão no Nordeste, que não têm uma área no semiárido, mas que querem ver seus irmãos nordestinos, né, desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia, gerando riqueza. Perfeito. Isso aí é um pouco, nesses 3 meses da trajetória, no sentido das homenagens, às honrarias. Isso é fruto, professor Uso, de um trabalho sério que Vossa Excelência perpetua aqui na nossa querida UFESA. Acredito que outros reconhecimentos virão, porque não tem como você plantar milho e colher macaxeira, de maneira nenhuma. Vossa Excelência, o seu trabalho, o seu suor, suas lágrimas, seu esforço estão sendo reconhecidos pelo povo moçoroense, o estado do Rio Grande do Norte, com certeza, e quem sabe até o Brasil. Muitíssimo obrigado, doutor Nassim. Fico extremamente feliz e pedir a Deus que nos dê força, inspiração, sabedoria para seguir em frente, né? No próximo bloco, professor, já nos antecipando e dando aquele link de curiosidade quem nos assiste, sobre a questão no caso, requisitos do ministro do Supremo Tribunal Federal, que são, assim, os mais importantes, que são a questão da notável saber jurídico,
Isso. 35 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Você que está em casa, sabe o que seria notável saber jurídico, reputação ilibada? Permaneça conosco e o professor Hudson vai nos ajudar a entender todos esses requisitos. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito com a pauta forte, a pauta pesada, polêmica, que é a questão da indicação de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Está repercutindo na mídia, está repercutindo no caso no Congresso Nacional, e aqui o professor Hudson Palhano, da nossa querida UFESA, vai nos ajudar a refletir sobre essa indicação. Mas, primeiramente, professor, como prometido no bloco anterior, como nem todos são da área jurídica que nos assistem, nos ajuda a entender esses elementos, esses requisitos de indicação. Eu sei que a idade, 35 anos, é o normal, ser brasileiro nato, mas tem dois pontos, dois diferenciais muito importantes, que é o notável saber jurídico e a reputação ilibada. Pronto. Veja, doutor Nazeu e todos os amigos que nos assistem. O notório saber jurídico, né, de um possível indicado ao Supremo Tribunal Federal pode ser aferido pela história de trabalho, de estudo, né, de um jurista, de um candidato a uma vaga no STF. Então, em outros países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, quando se pensa em notório saber jurídico, se imagina o quê? Uma pessoa que dedicou a sua vida, décadas de sua vida, ao estudo do direito, à publicação de artigos científicos, à publicação de livros. Portanto, quando se pensa em notório saber jurídico, olha-se para a obra daquele jurista. Se é uma obra vasta, em quantidade e em profundidade científica, jurídico-científica, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos em notório saber jurídico de um constitucionalista ou mesmo um jurista de uma outra área, um familiarista, um civilista, um administrativista, nós pensamos, a primeira coisa que vem à mente é olhar para a obra. Então, quando se pensa em um grande constitucionalista, se pensa no professor, por exemplo, José Afonso da Silva, né? Professor Paulo Bonavides, que faleceu, professores, o finado também, professor Miguel Reale, né? São grandes juristas que a obra fala por si, né? A obra fala por si. Então, isso seria, digamos assim, essa seria a identificação do notório saber jurídico. Uma pessoa que tem uma obra vasta acerca da ciência jurídica e que ela própria apresenta o possível candidato, né? E em termos de reputação ilibada, ou seja, uma pessoa sobre a qual não paira nenhuma suspeita, nenhuma dúvida acerca de seu caráter, acerca de sua atuação enquanto gestor público, uma pessoa, portanto, que exerceu cargos na vida pública e passou de maneira incólume, de maneira ilibada, né? De maneira notadamente, né, honesta, né, que sempre teve muito apreço pela probidade, né? Então, seria isso. Na defesa de Flávio Dino, afirmam que ele teria sido um magistrado federal, e, consequentemente, teria uma produção, seja em sentenças e decisões, que repercutiram. E a defesa dele seria essa, que ele teria um notável saber jurídico. Primeiro, por ter passado um concurso. Segundo, por ter produzido sentenças e impactado a sociedade, né, na sua jurisdição. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não vejo dessa forma, de modo algum. Sabe por quê? Porque o atual ministro da Justiça, né, Flávio Dino, atual ministro do atual governo, ele teve um exercício da magistratura há muitos anos, há muito tempo, né? É claro que é sempre, com toda certeza, objeto de respeito,
em consideração alguém ter sido aprovado no concurso da magistratura federal e ter exercido aquele mistério durante algum tempo, mas não é o caso, entendeu? Porque ele exerceu a magistratura há muito tempo, nas décadas seguintes de sua atuação, ele teve uma ostensiva atuação político-partidária, com um viés ideológico muito marcado, muito forte na atuação dele, de maneira que comprometeria de forma inequívoca a imparcialidade necessária para um ministro, um juiz da Suprema Corte, exercer o seu mistério, caso lá ele chegue. Ele foi indicado pelo atual chefe do Executivo, mas ele precisa ainda ser aprovado pelo Senado para poder, de fato, tomar assento naquela corte. E vejo com muita preocupação, porque o comprometimento político, ideológico do atual ministro da Justiça é inequívoco. Ele deu uma declaração, a meu ver, com toda a vênia, mas a meu ver um tanto quanto até espirituosa, além da conta, até debochada, dizendo que iria tirar a roupa do político e iria vestir a roupa do magistrado ao entrar no Supremo. Vejo isso com muita preocupação, não acredito que seja o melhor caminho para se realizar a indicação de um jurista, não é, que precisa ser um jurista do mais alto nível de conhecimento e também, disse o Constituinte, de reputação, né, ilibada. Não vejo como sendo o melhor caminho de modo algum. O senhor focou bastante nessa questão da reputação ilibada. O professor Hudson, ele teve uma vida pública há 20 anos, aproximadamente, como senador e também como governador. O fato dele não ter processos, assim, ou condenações de improbidade, por exemplo, lhe dá um atestado de idoneidade, é assim que muitos interpretam. Ele teria uma reputação ilibada pelo fato de apenas não ter registros criminais. Veja, doutor Nazeu, eu não considero suficiente, porque o atual ministro, quando era governador, ele participou do consórcio do Nordeste, agora, há muito pouco tempo, na época da pandemia. E sobre esse consórcio do Nordeste pairam grandes dúvidas acerca da possibilidade do cometimento de crimes, de desvio de recursos, nomeadamente na compra de respiradores, naquele momento grave que se vivia de pandemia, que nunca foram entregues, entendeu? Então, enquanto ministro da Justiça também, o atual, o indicado, né, o senhor Dino, ele teve também comportamentos que geraram muita dúvida, muita angústia em todos, né? Como, por exemplo, ter frequentado uma área conflagrada pelo tráfico, sem qualquer aparato de segurança. Isso gera uma dúvida acerca da possibilidade de haver alguma espécie de aproximação com organizações, não é, criminosas que dominam aquela região. É uma dúvida, uma angústia. Então, não vejo como se falar em inequívoca reputação ilibada nesse caso, diante de fatos tão recentes, né? Ademais, o seu ministério, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ora veja só, recebeu uma senhora recentemente lá, conhecida como Dama do Tráfico, ela própria já condenada por crimes conexos com o tráfico de drogas e sendo esposa de um grande chefe de tráfico. Então, eu quando penso em notável saber jurídico de um indicado ao Supremo, que também tenha uma inequívoca reputação ilibada, me ocorrem vários nomes de grandes juristas, como, por exemplo, a ex-ministra Eliana Calmon, que foi ministra do STJ, foi também conselheira do CNJ, é uma pessoa notável. Me ocorre o nome da advogada de São Paulo, familiarista, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Me ocorre o nome do nosso conterrâneo, professor Vladimir França, que é professor do FRN, administrativista. Me ocorre o nome do professor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que é professor, que é ministro do STJ. Me ocorrem tantos nomes, Virgílio Afonso da Silva, né? Me ocorrem tantos nomes de grandes juristas cuja obra fala por si e de notável, portanto, de inequívoca reputação ilibada e notável saber jurídico,
que precederiam com toda certeza o nome do senhor Dino, com toda certeza. O nome, por exemplo, do ministro Ives Gandra da Silva Martins, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, notável saber jurídico e inequívoca reputação ilibada. Então, se o Brasil tem grandes juristas, homens e mulheres do mais alto conhecimento científico e de fato, inequívoca reputação ilibada, por qual razão o chefe do Executivo vai utilizar, vai se socorrer de uma indicação dessa natureza tão controversa, que está deixando não só professores de direito, estudantes de direito, advogados, muitos advogados estão muito preocupados com essa indicação, justamente por identificarem um viés autoritário no atual ministro. Não é? Jornalistas estão preocupados com essa indicação. Não é? Vem a cada dia a liberdade de imprensa ser tolhida por aqueles ministros que já lá estão no Supremo. Imagine vindo um que tem uma verve ainda mais intensa nesse sentido. É algo deveras preocupante. E, ao meu ver, totalmente desnecessário, porque há no Brasil grandes nomes para tanto. Na época das eleições, os debates, no caso, então, o candidato Lula, teria afirmado que não ia, no caso, indicar amigos, pessoas do seu grupo político, íntimos. Isso é uma preocupação e alguns afirmam que ele teria cometido até estelionato eleitoral nesse sentido. Então, professor Uso, próximo bloco, já deixando o link, vamos comentar sobre esse possível estelionato eleitoral da indicação, sendo concretizada a indicação de Flávio Dino. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, um tema por demais desafiador e para alguns levanta polêmica, que é a questão da indicação do então ministro da Justiça, Flávio Dino, como ministro do STF, indicação agora do presidente Lula. Estamos comentando aqui os reflexos e se encaixa ou não nos requisitos legais de conduta, a questão ilibada e notável saber jurídico. Mas, professor Hudson, muitos afirmam que o próprio presidente Lula estaria infringindo, estaria cometendo um estelionato eleitoral, quando nos debates, isso no ano passado, ainda na campanha, teria dito que não ia indicar nenhum amigo político dele, nenhum aliado, a pessoa íntima do seu rol. Indicou, e ao contrário, indicou primeiramente um advogado pessoal dele e agora uma das pessoas, um dos braços fortes do petismo. Como o senhor vê essa questão? Lula teria realmente cometido um estelionato político? Doutor Nazil, com toda a certeza, sem medo de errar, cometeu mais um, né, de tantos. Né? Mais um de tantos. Em especial esse, pela gravidade da matéria. Né? O atual chefe do Executivo disse em campanha, e muitas pessoas acreditaram nisso, que ele disse, abre aspas, até destaquei, ele disse que jamais indicaria um amigo ou um aliado para o STF, porque isso é sinônimo de retrocesso, de atraso, fecha aspas. Então, veja, ele disse isso em campanha. Muitas pessoas acreditaram nessa promessa e em diversas outras, não cumpridas até o momento. Estamos nos atendo a essa, né? Então, veja, ele indicou o Dr. Zanin e nós conversamos sobre isso em outra oportunidade. A indicação do Dr. Zanin, por si só, já quebrava essa promessa, porque ele era advogado pessoal do presidente. Ainda assim, comparada com esta indicação de agora, a indicação do Dr. Zanin é tranquila, não tem problema nenhum, porque essa é uma calamidade. Essa é uma calamidade, né? Chega a ser até um certo escárnio, um certo desrespeito, ao meu ver, toda vênia, quem pensa diferente, com o Congresso Nacional e, consequentemente, com a sociedade, por algumas razões, né, que já lá vamos. O ex-presidente, portanto, faz uma promessa na campanha e tão logo assume o cargo, descumpre.
né, o ex-candidato, né, atual chefe do Executivo, descumpre, indicou seu advogado pessoal, que esteve fazendo sua defesa por tanto tempo, né, o que já não é adequado. E pior agora, que indica um amigo de décadas, tem fotos dos dois, muito amigos, muito próximos, em campanhas, décadas atrás. Depois uma vida político-partidária de extrema aliança política, de afinidade ideológica. E, mesmo assim, o atual chefe do Executivo não se fez de rogado e indicou o seu, inclusive, que é aquele que, inclusive, é seu ministro da Justiça, né? Seu ministro da Justiça. Então, eu concordo demais com essa observação que o senhor fez, que há, sim, a meu ver, é um duplo estelionato eleitoral. É um duplo, porque além de amigo, é aliado político e, digamos assim, se perfilham ao mesmo viés ideológico. É um estelionato, sim. Então, há um déficit, eu organizando aqui as ideias para a nossa reflexão, eu anotei aqui que essa é uma típica nomeação deficitária para o STF. E o primeiro déficit que se tem é o déficit eleitoral. A quebra da promessa que o atual chefe do Executivo fez quando era candidato à presidência, né? Disse que não ia indicar um amigo e um aliado e indicou um que personifica isso, né? Tem também um déficit, a meu ver, um déficit operacional. Por quê? Imagine que o atual chefe do Executivo e o seu governo pudesse ser assim, não, nós indicamos alguém que realmente é amigo, como o senhor Dino, alguém que realmente é aliado político de décadas, como o senhor Dino, mas fizemos isso porque, enquanto gestor público, ele está sendo notável. Enquanto ministro da Justiça, ele está sendo notável, ele está sendo brilhante, e isto não corresponde à verdade. Enquanto ministro da Justiça e da Segurança Pública, a atuação do senhor Dino passa longe de ser brilhante e notável. Pelo contrário, é deficitária. Estão sendo realizadas apreensões cada vez menores de substâncias ilícitas, de drogas, sob a gestão dele, né? Há portanto, o registro de uma atuação aquém daquela que era realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública até o final do governo anterior. Então, não há que se falar em um gestor notável na pasta da segurança e Justiça e Segurança Pública, para além daquelas outras razões, aquelas outras questões que nós observamos aqui há pouco, né? Enquanto ministro da Justiça, o senhor Dino, ele é objeto da suspeita, né? Ele é suspeito de ter cometido o crime de prevaricação, ao lado do general G. Dias, que era o chefe do GSI por ocasião do 8 de janeiro. Por quê? Já está mais do que comprovado, inclusive pela CPI, foi comprovado isso, que tanto o senhor Dino, enquanto ministro da Justiça, como o general G. Dias foram avisados da possibilidade de que houvesse depredações ali naquele 8 de janeiro. E não tomaram as medidas cabíveis para inibir essa conduta delituosa. Eles não tomaram as medidas necessárias, o que configura prevaricação. Para além disso, o senhor Dino, enquanto ministro da Justiça, ele não tomou as medidas cabíveis e também, já entrando no outro déficit aqui, né? Ele não colaborou com as investigações que a CPI estava realizando. Ele descumprindo até mesmo a ordem judicial, o que causa espécie, porque nada aconteceu. O próprio Supremo disse que ele tinha que entregar as câmeras que filmavam os ambientes, os lugares e o comportamento das tropas da Força de Segurança, da Força Nacional de Segurança Pública. Ele simplesmente não entregou. De mais de 100 câmeras, entregou apenas 2. Eu queria, desculpa interromper, doutor Hudson, mas nessa linha de pensamento, digamos que ele assuma a cadeira como ministro do Supremo, ele que foi um dos, vamos interpretar como um dos atores do 8 de janeiro, como ministro da Justiça, ele tinha como ter impedido de alguma maneira e contribuído, não contribuiu com as investigações, como ele vai poder atuar como magistrado nesses casos que ainda estão tramitando e podem chegar, seja como revisor, seja como votante mesmo, lá na cadeira como ministro do Supremo.
Pois bem, eis uma pergunta né, que nos causa espécie. Porque como? Como ele vai poder fazer isso? Né? De que maneira? Não se vê como. Portanto, se vê que é o quê? Uma indicação deficitária. Ele se declara suspeito? Como é que vai ser? Antes fosse, né? Antes fosse. O que é que nós vemos pela prática do STF, doutor Nazeu? Que diversas vezes, diversos ministros que poderiam e deveriam se declarar suspeitos, e aqui a gente pode até falar de um tema muito delicado. Por exemplo, quando as esposas de ministros do Supremo são advogadas de grandes, renomados escritórios de advocacia, que estão patrocinando causas que chegam ao STF e o seu respectivo consorte, marido, não vê problema nenhum em proferir voto no julgamento que é de interesse do escritório da esposa, naquele caso. Ele poderia perfeitamente arguir a própria suspeição, dizer, não, eu não vou participar, afinal das contas a minha esposa tem interesse direto nessa ação. Não, seria belíssimo se ele fizesse isso, mas não faz. Então, como a praxe já é não fazer, o que nos garante que o senhor Dino uma vez lá o fará? Nada garante. E aí, portanto, nos faz relembrar essa deficiência dessa indicação nesse viés operacional. Destacamos dele, enquanto ministro, aquela situação que causou espécie ao Brasil inteiro. Chega a ser algo que causa perplexidade, que nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública seja recebida uma senhora conhecida como Dama do Tráfico e que fez reuniões com os assessores do senhor Dino, com os secretários nacionais do Ministério da Segurança. Como é que o contribuinte, o pagador de impostos, os senhores que nos acompanham nesse momento, que fazem de tudo para proteger a sua família, para proteger a sua empresa, proteger a sua casa, proteger a sua organização religiosa, proteger o seu clube, a sua associação, de uma criminalidade cada vez mais atroz, cada vez mais ousada. Como é que o senhor, a senhora se sente nesse momento? Vendo uma pessoa que tem conexões tão viscerais com o crime, como essa senhora, que é esposa de um grande chefe de organização criminosa, ser recebida nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso chega a ser um escárnio. O ex-ministro da Segurança Pública, atual senador Sérgio Moro, deu uma declaração fortíssima, dizendo que no tempo dele, pessoas ligadas ao crime eram recebidas pelos agentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública quando estavam presos, e não nas dependências do Ministério, como se autoridades fossem. Isso é grave. Isso é muito grave, né? Professor Hudson, ainda refletindo nessa situação, como ele teve uma carreira, o Flávio Dino teve uma carreira política todo vinculada ao PT, ele então como ministro do STF, como ele teria parcialidade ou imparcialidade que o magistrado deveria ter para julgar políticos vinculados ao Partido dos Trabalhadores? Como o senhor vê essa questão, ainda mais pelo princípio da harmonia dos poderes, né? O STF ele tem que, vez por outra, analisar atos do presidente da República que foi ou que é amigo íntimo dele. Como seria essa situação, doutor? Eu não vejo como isso possa acontecer, doutor Nazil, porque são décadas de comprometimento visceral. Salvo engano, o senhor Dino, ele não era ou não é propriamente vinculado ao partido do atual chefe do executivo, mas ele sempre foi filiado a partidos políticos aliados dele, salvo engano. O fato é que a aliança política entre eles sempre foi pública e notória, não só político-partidária, quanto ideológica. Então, com qual isonomia, com qual imparcialidade ele poderia amanhã estar na Suprema Corte e apreciar processos que versam sobre interesses ou acusações de membros desse partido? Não vejo possibilidade. Simplesmente não vejo como isso possa acontecer. E isso nos remete a um outro déficit, né? Pensando sobre relações institucionais, um outro déficit muito grave que essa nomeação do senhor Flávio Dino traz é o déficit institucional. E a que me refiro? Me refiro ao comportamento dele enquanto ministro da Justiça para com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal são a casa do povo.
Lá estão reunidos os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Lá está reunida a maioria e a minoria das vertentes de pensamento, de ideologias. O parlamento é, portanto, por excelência, a casa do povo, no regime democrático, né? Então, quando se diz respeito ao parlamento, quando se diz respeita no Brasil o Congresso Nacional, está se desrespeitando o povo, que elegeu os seus representantes. E enquanto ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino desrespeitou o Congresso de uma maneira jamais vista. É obrigação de todo ministro de Estado nomeado pelo presidente da República comparecer ao Congresso Nacional para prestar informações da sua pasta quando convocado. O senhor Dino foi convocado 3 vezes, ele foi convocado e não compareceu. Como justificar isso? Isso é tão grave, é tão sério. Um ministro do governo federal ser convocado para comparecer ao Congresso e simplesmente não fazer é tão grave que isso é considerado crime de responsabilidade. Ou seja, diversos parlamentares, deputados e senadores hoje falam na perspectiva do senhor Flávio Dino ter cometido crime de responsabilidade e, portanto, ser obrigado a deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública por ter desrespeitado o Congresso Nacional. Como é que de um dia para o outro se pode cogitar a hipótese deste que desrespeitou o Congresso ser alçado a ministro do Supremo, que tem inclusive vitaliciedade? É uma teratologia isso. Então o Senado Federal, ao avaliar essa indicação, ele vai ter que ter muito cuidado com a representatividade, com a legitimidade dele perante a sociedade, porque a sociedade nunca acompanhou tão de perto indicações dessa natureza, relações entre poderes, constituição do Supremo Tribunal Federal. Outro dia, o ministro Gilmar Mendes estava muito estarrecido, muito impressionado com a forma que a sociedade vem se manifestando em relação ao Supremo, mas não é para menos. Não é para menos. O Supremo tem que ter os pés no chão, olhar para a sociedade, olhar para a Constituição que o constituinte brasileiro representando o povo fez e atuar dentro das balizas constitucionais. Porque se não fizer isso, é claro que vai desagradar, é claro que vai gerar essa angústia, esse sentimento tão triste que hoje graça e desgraça a sociedade no Brasil inteiro. Basta se ver as manifestações que foram realizadas no domingo anterior. Protestos na Avenida Paulista, ocupando 4 quarteirões, milhares de pessoas protestando contra um comportamento institucional desordenado por parte do STF. Então, nós identificamos o quê? Que há um déficit institucional nessa indicação do senhor Flávio Dino, porque está se indicando alguém que está na iminência de perder a sua posição de ministro da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, por ter cometido crime de responsabilidade ao desrespeitar o Congresso, não tendo comparecido lá quando foi instado a comparecer. Diga. Nesse link aí, doutor Hudson, até bem pouco tempo, um deputado federal eleito devidamente com milhares de votos foi cassado porque seria acusado, possivelmente indiciado por um crime de responsabilidade. Sim. Isso aconteceu até bem pouco tempo. Não seria incoerente da nosso ordenamento, nossos tribunais, aceitar uma indicação como essa de uma pessoa que o senhor citou aí vários crimes, possíveis condenações, professor? Sim. Claro, é uma incoerência total, abissal, né? Nós falamos até sobre isso aqui em outra oportunidade. O ex-deputado Deltan Dallagnol, né, procurador da República de carreira, eleito pelo povo do estado do Paraná com mais de 300 mil votos, ele perdeu o mandato por uma decisão, né, que nós comentamos à época, desprovida de nexo, tendo em vista uma possível condenação. Ou seja, nos lembrou até aquele filme estrelado por Tom Cruise, né, Minority Report, que diante de uma possibilidade de cometimento de crime, uma pessoa já era penalizada, porque no ordenamento jurídico nosso não existe de modo algum. Mas se fosse coerente, aplicaria em face de Flávio Dino. Em face de Flávio Dino. A mesma lógica, né? O próprio Supremo barraria a indicação dele. Veja que situação nós estamos, né? Causa uma perplexidade muito grande esse tipo de situação. Então, o ministro Flávio Dino, ele tem uma indicação deficitária desse ponto de vista institucional, porque desrespeitou o Congresso.
e também não enviou, por requerimento da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada no Congresso Nacional, não enviou as dezenas, salvo engano, mais de uma centena de câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, sem qualquer justificativa para isso. Ou porque não se sabe, outro dia eu vi o nobre professor Ives Gandra falando, não se sabe se porque essas filmagens foram destruídas, há dúvida se foram destruídas, olhem do que nós estamos falando aqui. Se as gravações do Ministério da Justiça foram destruídas ou se ele não as guardou como devia. Se não teve zelo, quando deveria ter tido, né? Quando deveria ter tido esse cuidado. Então, há uma deficiência institucional e há também, a meu ver, uma deficiência de natureza aí pessoal, moral, porque o senhor Flávio Dino já se declarou abertamente, para quem quisesse ouvir, como uma pessoa de viés comunista, seguidor de Lenin, que é um dos ditadores mais conhecidos da história, corresponsável, né, em nosso sentir, pelo assassinato, aí sim podemos falar de genocídio, né? Mais de 30 milhões de russos que foram assassinados pelo regime soviético, e o senhor Lenin tem obras, né, de própria autoria, próprio punho, na qual ele dá orientações de como se instaurar um regime totalitário. Então, uma pessoa que se diz seguidor de Lenin, né, ser indicada para o Supremo Tribunal Federal, afora todas essas outras questões, né, jurídicas, administrativas, né, institucionais, também tem esta que é muito grave em nosso entendimento. Muito Perfeito. grave. Professor Hudson, a indicação, no caso, ainda vai ser sabatinada pelo Congresso Nacional, o Senado, na verdade, e eu quero que o senhor já se prepare para refletir sobre a possibilidade ou não do nome dele passar. Tudo isso no próximo bloco. Permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o professor Hudson Palhano. Estamos refletindo sobre a questão da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor Hudson já teve reflexões aqui sobre a questão dos requisitos, no caso da reputação ilibada, o notável saber jurídico, mas agora essa reflexão vai sair do campo acadêmico ou mesmo aqui do estúdio e vai ser refletido no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado. O senhor, assim, é professor universitário, mas o senhor é muito bem relacionado com a direita brasileira, tem conversas aí e bom relacionamento. Qual como eu posso dizer, qual a perspectiva, na verdade, que a oposição, a atual oposição, que é a direita brasileira, de tentar barrar essa indicação no Senado? Doutor Nazir, essa nomeação, ela está, como dissemos há pouco, né, deixando as pessoas muito angustiadas. Eu vejo essa angústia até mesmo em pessoas que apoiaram o governo, que votaram, né, no atual chefe do Executivo, porque ela sai de todos os quadrantes, né? Ela sai de todas as perspectivas de uma indicação dentro da normalidade institucional. Então, os parlamentares da oposição, nomeadamente os senadores, eles estão se manifestando de uma maneira muito intensa sobre essa nomeação, né? Já há mais de 20 senadores, né, se manifestando de maneira muito enérgica contra essa indicação do senhor Flávio Dino para o Supremo e afirmando que vão votar contra na sabatina no Senado. Há também aqueles que já se manifestaram a favor. Tem um placar que foi criado, inclusive, pelo um deputado de Goiás, o deputado Gustavo Gayer, que é do PL, né, partido do ex-presidente Bolsonaro, partido de oposição ao atual governo. E hoje a maior fatia, digamos, do Senado é de indefinidos, né? Depois de contra e um número menor de senadores que já se manifestaram a favor. Vamos esperar para ver o que é que o Senado vai fazer, não é? E torcer muito, doutor Nazir, para que o Senado Federal
o Senado, enquanto Câmara Alta, né, do Congresso Nacional, ele tenha a sabedoria de exercer uma prerrogativa constitucional sua. O Constituinte brasileiro, quando estabeleceu as competências do Senado, ele não o fez para que o Senado fosse apenas um cartório do Poder Executivo, não. O Senado, enquanto Câmara Alta do Congresso Nacional, ele tem prerrogativas de poder independente. Ele pode muito bem exercer a sua prerrogativa e barrar, e não aprovar essa indicação do senhor Dino por todas essas razões e até outras que eles têm conhecimento e que não contribuem para que esse nome seja aprovado pelo Senado. É uma oportunidade que o Senado, e aqui gostaria de destacar que até o momento o único senador do Rio Grande do Norte, que tem 3 senadores, o único que declarou abertamente que é contra, que vai votar não pela indicação do senhor Flávio Dino, é o senador Rogério Marinho, até o momento. Dos 3 senadores do Rio Grande do Norte, o único que declarou que não vai votar a favor é o senador Rogério Marinho, aqui no Rio Grande do Norte, né? Em outros estados, vários se manifestaram, já tem mais de 20 senadores dizendo que vão votar contra. E vai ser uma grande oportunidade do Senado, enquanto representante do povo brasileiro, reerguer-se, que ele não tem, infelizmente, atuado, né, de uns tempos para cá, com a independência que o Constituinte e, portanto, o povo brasileiro lhe conferiu. Então, o povo brasileiro tem uma expectativa muito grande que o Senado o represente. Ele está lá para isso. O represente e diga, não, Poder Executivo, não, chefe do Executivo, o senhor pode indicar, mas esta casa, com a independência que o Constituinte brasileiro lhe conferiu em 88, rejeita esse nome. Indique outro, por favor. O senhor tem grandes nomes, grandes homens, grandes mulheres, grandes juristas brasileiros que podem indicar, os quais nós aprovaremos com todo gosto. Mas esse aí não. Eu vou fazer, professor, isso é uma pergunta bem retórica. Vossa Excelência falou que ele foi convocado 3 vezes como ministro da Justiça e não compareceu lá no Senado, lá na Câmara, mas na sabatina ele vai. Vai, claro. Vai, com certeza. E eu não tenho a menor dúvida, doutor Nazeu, que essas perplexidades sobre as quais nós conversamos aqui serão colocadas para ele. Dizer, mas ora, como assim, ministro? Ele chegou ao ponto de dizer que não ia comparecer ao Congresso Nacional porque temia pela integridade dele, dizendo que poderia ser um ambiente perigoso. Ora, mas imagine só, um ministro de Estado dizer que teme comparecer ao Congresso Nacional, a Casa do Povo, que está aberta para todos lá comparecerem, lá trazerem seus anseios, suas perspectivas, seus sonhos para o Brasil, para um futuro melhor, para seus filhos. Um ministro de Estado, com todo o aparato de segurança que tem, vir dizer que está com medo de comparecer ao Congresso. Curiosamente, ele não teve medo de comparecer lá naquela região do Rio de Janeiro, salvo engano, o Complexo da Maré. Sim, sim. Né? Uma região perigosíssima, que o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que para ele garantir a ida de uma autoridade àquela localidade, ele teria que passar dias e dias preparando a logística de segurança, né, com atiradores de elite, com um aparato colossal. E aí, curiosamente, o ministro da Justiça e Segurança Pública comparece lá desprovido de qualquer aparato de segurança e aí sem medo nenhum. Mas para comparecer ao Congresso, quando instado pelo Congresso a ir lá como ministro para se explicar sobre sua pasta, ele não o fez. Mas na sabatina ele vai. E aí não vai ter medo? Como é que é isso? Como explicar isso ao senhor? A senhora que está em casa, vendo pela televisão todas essas angústias que ocorrem, não é, no seio dos poderes da República do Brasil. É algo que me causa muita angústia, muita dificuldade, porque não só os alunos, doutor Nazeu, mas os amigos, os familiares perguntam, então, mas isso é possível? Isso é permitido? Como é que isso acontece? A Constituição permite isso? A legislação permite aquilo? E a gente já fica assim, tendo dificuldade de responder, porque nós dizemos, não, a Constituição não permite isso. Não, a legislação não permite aquilo, a legislação obriga aquilo outro, e na prática o que nós vemos por esses comportamentos aí institucionais é o oposto. Professor Hudson, assim, essa indicação de Flávio Dino, assim, com todo respeito ao ministro da Justiça, eu acho assim, a mais política de todas, nos últimos 20, 30 anos ou mais, assim, o Zanini mesmo, outros
como o Barroso, por exemplo, eles eram operadores de direito, eram advogados. Tivemos, assim, mas exerciam o direito. Em contrapartida, não eram políticos profissionais. A meu ver, eles nunca tiveram... Assim, eu tenho desconhecimento, se o senhor puder saber, me corrija, de que Gilmar Mendes já foi candidato, já assumiu algum cargo eleitoral. Eu desconheço que Carmen Lúcia, que outros já foram políticos de carreira mesmo. Desconheço. Eu desconheço que Fux, dentre outros de lá, foram políticos de carreira. E a primeira indicação, ao meu ver, a mais errada de todas, porque o político, ele tem que ter um lado. Ele tem que ter um posicionamento. Ah, Nazeu, mas o advogado ele tem um lado, mas ele está defendendo o constituinte dele. Perfeito. Ele está apresentando o direito, ele está, ou seja, na forma de recursos, de pedidos, solicitações. Mas um político de carreira seria, a meu ver, o maior erro histórico do nosso Supremo Tribunal Federal. Concordo com o senhor, faço das minhas suas palavras, em todas as vírgulas e pontos, pode ter certeza, é a primeira vez que se vê um político, realmente político, né, de uma vida de atuação político-partidária e, volto a dizer, de um viés ideológico extremamente forte. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Dino, chegou a fazer declarações que clamam aos céus. Por exemplo, quando ele disse que o direito à liberdade de expressão no Brasil acabou para todo sempre. Isso é algo... A liberdade de expressão é cláusula pétrea da Constituição Federal. Nem que 100% do Congresso Nacional, 81 senadores e 513 deputados queiram fazer uma emenda para eliminar ou tolher, limitar a liberdade de expressão, isso pode ser admitido, porque é cláusula pétrea. Não pode ser objeto de emenda. Como é que um ministro que foi senador, que foi governador, que tem uma atuação político-partidária há décadas, se acha em condições de fazer uma declaração dessa? E aí vem agora o chefe do Executivo e o indica para tomar assento com vitaliciedade enquanto ministro da Suprema Corte. Isso é algo assim... Teria que inventar uma palavra, doutor Nazeu, porque é absurdo, é uma palavra que não alcança uma indicação dessa. Dentre os demais ministros do Supremo, que o senhor mencionou, talvez o que tenha tido uma aproximação maior com a atuação política tenha sido justamente quem? O ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes é membro do Ministério Público de carreira, mas ele chegou a ser secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né? Ele sempre teve uma relação muito próxima com o partido do atual vice-presidente Geraldo Alckmin, quando estava no PSDB, né, do ex-presidente Fernando Henrique. O ministro Alexandre de Moraes sempre teve uma ligação muito forte com o PSDB. O Geraldo Alckmin saiu do PSDB, está em outro partido, mas ele passou a vida lá, né? Uma vida inteira política até agora. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi quem teve uma atuação mais, digamos assim, intensa do ponto de vista assim, mais próximo da política do dia a dia, mas ainda assim muito tímida, quando comparada com a do senhor Dino, que foi governador, disputou eleições, foi senador, né? Sempre foi uma figura de uma atuação política intensa ao longo de décadas, né? Política partidária e ideológica. Então, o ministro Fux, por exemplo, é um magistrado de carreira, né? A ministra Carmen Lúcia, professora de carreira. Então, assim, o que é que nós vemos, né? Que essa, de fato, é uma indicação destoante, essa indicação do senhor Dino. E eu tenho uma esperança que o Senado Federal exerça suas atribuições, suas competências constitucionais e corrija isso daí. Professor, eu sou homem de fé, porque eu não tenho essa mesma fé que Vossa Excelência tem, mas, assim... Compreende-se. No tocante ao conhecimento, no tocante a toda a pré-eleição de Vossa Excelência, eu quero agradecer, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. O senhor, de forma muito corajosa, de forma muito firme, apresenta o seu posicionamento, que não é firmado em ideologia, mas é em fatos e no direito, na Constituição. É tão simples que o pessoal de casa pode abrir, se não tiver o texto físico, mas abrir em PDF pelo Google, vai ver os requisitos e a questão tão gritante que estamos passando hoje
com essa indicação, caso seja confirmada. E então, reitero aqui meus agradecimentos, o meu muito obrigado, que eu espero que Vossa Excelência, que nós vamos trazer o senhor com temas mais serenos, mais amenos, mas se eu quiser interagir com o pessoal de casa, fique à vontade. Doutor Nazeu, eu agradeço demais todas as palavras, sempre tão gentis, com as quais o senhor nos brinda, né, nos deixa muito feliz com essa deferência, essa gentileza. Muito obrigado, de verdade, fico muito feliz. Quero dizer que enquanto houver o direito fundamental de liberdade de expressão, estaremos aqui. Estaremos aqui, até que, né, não seja mais possível exercê-lo, e aí, de fato, o Brasil já não vai estar mais vivendo em um Estado democrático de direito, o que é lamentável, uma pena. Todas as vezes que isso aconteceu mundo afora, o que se viu foi o quê, né? Choro, ranger de dentes, vidas humanas ceifadas. E quero dizer que faço essas reflexões com um sentido de missão, de dever, né? Porque eu abracei, desde muito jovem, o estudo do direito, me tornei advogado, me tornei professor de direito, com muita honra e felicidade, né? Então eu não posso me furtar a realizar essas reflexões. E quando digo isso, como o senhor pontuou muito bem, não o faço porque estou em um lado, digamos, do espectro político-ideológico oposto ao do senhor Dino. Não, há também nomes de juristas do mais alto nível, né? Tanto de reputação ilibada quanto de notório saber jurídico. Agora, é claro, se você me perguntar, né, quais são aqueles que eu vejo como sendo assim uma contribuição que a Presidência da República e o Congresso Nacional dariam à Suprema Corte Brasileira, ao Tribunal Constitucional Brasileiro, eu vou me lembrar imediatamente do professor Ives Gandra Filho, por exemplo, da professora Regina Beatriz e de outros com as quais eu tenho mais afinidade de pensamento. Mas isso é uma reflexão que precisa ser feita assim, com serenidade, analisando-se os fatos, né? Analisando-se as normas jurídicas que incidem sobre esse fato, que são, sobretudo, normas constitucionais. E dizer ao senhor que é sempre um prazer estar aqui, agradecer pela audiência e dizer com muita clareza que vamos estar em orações para que a rigidez, a saúde, a harmonia e a independência entre os poderes no Brasil possa manter-se daqui para frente e não realizar um retrocesso, que seria a indicação desse senhor ministro Flávio Dino. Perfeito. Temos aqui a presença ilustre do professor da UFESA, professor Wilson Palhano, reitero meus agradecimentos. E esse foi o programa Dinâmica do Direito da Semana, um tema forte, um tema polêmico e atual, que é a questão da indicação e possível nomeação como ministro do Supremo Tribunal Federal do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, permaneça com os cultos, permaneça com os eventos. Esse foi o programa da semana. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.